Oi, galera, aqui no Câmera Mundi, Pedro Garcia Neto no Festival de Curitiba, não percam! A biológica vai dar menos anos de vida pra ela. A cirurgia é minha, Arthur. É. Você tá no comando. Eu sei. É você que decide se quer morrer ou não. Eu vou viver feliz sabendo que a minha vida foi salva. Ninguém vai ficar sabendo. Que você me colocou no primeiro lugar da fila da meta do transplante. Você tá sendo egoísta. Egoísta? Não tá pensando em mim. É uma peça reflexiva que fala sobre a necessidade de ter uma posição, uma ideia sobre o mundo e sobre o momento do mundo em que a gente vive, assim. Com muito rock and roll. Imagética. Acho que ela é bastante reflexiva. Nesse sentido, ela pode ser considerada política. Mas ela não é só política. É um espetáculo de imagem, um espetáculo de música, um espetáculo de pensamento. Acho que essas coisas todas se misturam. O Jim também não é um espetáculo político. O Jim é um espetáculo que a gente parte de uma figura que tem um anseio político de liberdade e a gente trabalha a partir dessa ideia. Isso pode resultar político. Isso pode resultar dessa forma. Eu acho que nem num espetáculo, nem em outro, a gente foi fazer um teatro político. Agora, tanto um espetáculo quanto o outro são espetáculos que não são puro entretenimento. Ao mesmo tempo em que há o entretenimento, há a reflexão o tempo todo, tanto no espetáculo quanto em outro. Eu acho que o importante da peça é que, estruturalmente, a peça é dividida em 3 partes, assim. A cada parte a gente tem 2 protagonistas. A gente tem uma figura que é artista na história, que exerce o poder de alguma maneira. A gente tem uma figura que é juíza e exerce o poder de determinada maneira. A gente tem médicos que exercem de outra maneira. Na verdade, isso é uma opção pela história, por como encaixar os personagens, por como encaixar a discussão. Então, a gente não existe um Sam, existem 3 Sams na história. Na verdade, é a soma dessas 3 histórias, a soma dessas posições desses protagonistas a cada história, é que faz a história maior que a gente quer contar. Nojo! Faça a coisa certa, Samuel. Isso aqui é um hospital. Eu vou fazer a coisa certa. Você não pode entrar aqui armado e apontar isso pras pessoas, porra! Arthur! A minha conversa não é com você. O meu negócio aqui é com o Big Bang. Vocês se alguém acreditando? Na peça existe um embate entre o cirurgião, o chefe, e um instrumentador, que é um pouco mais jovem. E ele mesmo diz, acho que você está velho, essa sua visão está ultrapassada. Nesse sentido de que é um poder, como é que esse poder é exercido. Então, assim, mas poderia ser numa sala de imprensa, né? O seu chefe, enfim, num jornal, poderia ser em diversos lugares. Foi eleito um hospital, mas que o hospital tem essa coisa do poder que é um lado que é inerente, que é assim, você lidar diretamente com a vida dos outros, né? Tem um poder que eu posso ser um médico que afirma, você está com tal coisa e você não está, e aí? Né? Você vai ter que, enfim. Quando uma sentença é injusta, é justo desobedecer? Quem acusa com a razão consegue julgar com o sentimento? Não. Vamos julgar mais uns aos outros. É isso. A consciência está livre, então? Eu acho que o ambiente do hospital também não deixa de ser... Acho que é um lugar onde a gente é pego numa situação muito frágil, né? E eu acho que o poder, nesse lugar, tem uma tendência a... É difícil você questionar, né? Se alguém te diz que você tem tal coisa, que você tem que fazer tal coisa, se você está num momento de dor,
Você vai, assim, eu acho que né, a tendência maior, vejo isso na minha casa, pela minha família, o médico disse tal coisa, ok, né? É um poder difícil de questionar. Eu acho que existem pessoas que fazem isso, mas não de modo geral, né? Então, acho interessante colocar ali, sei lá, e ter esse pano de fundo numa parte da história ali. E eu acho que uma coisa que você perguntou sobre os trabalhos da gente. Em espetáculos anteriores, o Armazém estava com uma necessidade grande, importante, interna, de ter como tema central das peças durante um tempo a memória. A memória de determinados personagens, e você fazer um mergulho muito intenso nesse universo de tais e tais personagens. Eu acho que eu sinto essa peça como uma virada um pouco no timão assim do navio, sabe? Onde talvez esse tema ele se diluiu um pouco. Acho que não necessariamente é um mergulho em determinado personagem. Acho um espetáculo bastante fragmentado nesse sentido. E sei lá, acho que internamente é necessário que a história seja contada a partir de um outro ponto de vista, assim. É como eu percebo a peça até agora, porque a gente vai estrear, às vezes é difícil dizer com precisão sobre uma coisa que ainda está no finalmente ali, né? Mas eu acho isso. Quando uma sentença é injusta, é justo desobedecer. Quem acusa com a razão consegue julgar com o sentimento. Quem vai decidir no escuro sobre os segredos dos homens? Não julgar mais uns aos outros. É isso. Minha consciência está livre, então. Justiça. A forma da gente trabalhar a visualidade, assim, estabelece uma comunicação e uma empatia muito extensa, assim. Ou seja, você não precisa ser brasileiro, você não precisa ser carioca para entrar no nível de visualidade que a gente propõe. Os espetáculos da gente, a visualidade é sempre muito determinante, assim, e tal. E isso, para você se comunicar com o mundo, é muito importante. Eu acho que tem uma questão de nível de atuação mesmo, assim, de qualidade de intérpretes que a gente tem no Armazém, não só dos atores, mas, por exemplo, da música, né? O Rico vem fazendo o 3º espetáculo seguido com a gente, com a presença dele no palco, assim e tal. E isso foi criando uma identidade para os espetáculos da companhia, para os últimos espetáculos da companhia. Ou seja, nos últimos 3 espetáculos, a gente tem a presença do Rico em cena, trabalhando com os atores, cada vez isso fica mais afiado, cada vez isso vira mais linguagem. E a música também é um nível de linguagem que se comunica intensamente em outros países, assim, com o que você vê feito no mundo como um todo, assim. Faz meia hora que eu chamei os seguranças para fumar um cigarro comigo lá fora. 2 amigos me esperavam com uns porretes, tipo uns tacos de beisebol. Enquanto eu jogava a conversa fora, eles botaram os seguranças para dormir. Aí eu peguei as armas. Os meus amigos voltaram para casa. Para eles já estava de bom tamanho deixar 2 guardas desacordados. Eu cuido do rei. A recepção do hospital tá quase vazia. Hora do show. E acho que a proposta de dramaturgia da gente, o prêmio que a gente ganhou em Edimburgo foi voltado para a dramaturgia. Ou seja, eu acho que a proposta de dramaturgia da gente, a forma como a gente trabalha o texto, como a gente trabalha a contação da história, a estrutura da narrativa, é uma coisa que tem interessado muito lá fora. A gente recebeu propostas de edição de texto a partir da viagem que a gente fez. Então, sinto que sim. Sinto que a gente tem essa consonância. Ao mesmo tempo, eu julgo que o trabalho da gente é o trabalho da gente, é diverso. Tem uma marca, tem um jeito de se fazer. Que ele claro que ele é afetado pela presença de pessoas novas, né? Nesse espetáculo, por exemplo, a gente tem o Otto, que já tinha sido dirigido por mim num espetáculo fora da companhia, e a gente tem a presença do João Paulo, que está fazendo o primeiro espetáculo dele. Trouxe um diferencial absurdo, assim. E como tanto um quanto o outro tem personagens muito fundamentais na trama, assim, e tal, isso traz para o espetáculo sei lá, uma lufada de vento fresco, assim, e tal.
Isso tem sido muito importante. Então eu acho que a gente tem conseguido no Amazim manter essa questão da identidade, mas essa abertura para o outro, ou seja, para os dois que estão chegando agora, ou para o rico que está na trilha há algum tempo e tal, isso vai trazendo um nível de qualidade que vai se elevando e se efetivando mais. Quanto vale 1 quilo de ódio? Ué, coração doente é o quê? E 1 quilo de virtude? Vale um pedaço do pulmão? Ou meio quilo de esperança vale uma fatia grande do fígado? Hoje em dia tem transplante pra tudo, né? A gente pode mudar tudo que tem dentro da gente. Quase tudo. E nessa confusão de órgãos que saem de mim e entram em você, o que sobra dos outros em nós? Ou de nós em nós mesmos? Acho que é um espetáculo que trabalha mais com uma reflexão sobre a sociedade. O teatro, para mim, é um lugar de reflexão. E é um lugar de encontro entre o público e esses personagens com os quais você pode se identificar ou não, com os quais você pode trocar ou não. Acho que essas coisas todas se misturam. Pode achar que eu sou vazio, mas eu sou o que eu sou. O que você é? Eu sou uma pessoa completa, eu venci o mundo lá fora. Então o que é que se constitui? Recordações, ideias, afetos, impressões, é isso? Ou só um monte de aditivos? Nossa luta ter vencido, nossas canções pela música vazia, nosso corpo pela pornografia de massa, nossos amigos pelo trabalho, nossa cidade pela polícia. E a gente permitiu.